Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente já está dando saudade que a gente está no último encontro do Missionários da Luz, que esse ano está sendo tão bom para a gente, aqui trazido por nós pelo Guaraci. Então, muito obrigada mesmo a todos que até agora estamos juntos conosco, né, nessa caminhada. Bem-vindos. Rodrigo, você pode fazer a prece para a gente? Oi, posso sim. Vamos lá, gente. Fechar os olhos, se conectar com o nosso Pai Maior. Querida espiritualidade, pedimos agora pela nossa união, que a gente possa equilibrar as nossas energias, para a gente receber agora essa onda de amor, essa paz, esse trabalho que o Guaraci está trazendo para a gente, todo mundo que está trabalhando juntos aqui, que a gente possa se compreender, se reenergizar, para a gente levar tanto aprendizado, não só no momento de debate, mas também para o nosso dia a dia. Que a gente seja capaz de traduzir, às vezes, o que está na letra antiga, que a gente consiga levar para a nossa vida do dia a dia. E que assim a gente consiga ser o que Francisco falou uma vez, que nós consigamos ser o evangelho que muitas das vezes vai ser o único que as pessoas vão ler. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Bom, Matheus, você pode começar a passar a apresentação para a gente? Não está dando para te ouvir. Tem microfone, Matheus. Oi, gente, não apresentou? Não, ainda não. Que estranho. Vou voltar de novo. Gente, desculpa interromper só rapidinho, é que daqui a pouco eu vou ficar só na voz, porque tem uma pessoa aqui na minha casa fazendo uma obra, tá? Aí eu vou, tá bom? Só para isso, para avisar para vocês. Tá bom. Pronto, já tá passando. Matheus, Guaraci, mais uma vez agradecendo a você demais por essa oportunidade desse estudo. Podemos começar, então. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Hoje vamos encerrar, né, o estudo do Missionários da Luz, com 2 últimos capítulos, o 19, Passes, e o 20, que é o Adeus, que é uma coisa muito legal, que todo mundo gostaria de viver, o que o Alexandre viveu naquele momento, né? Então, no quesito Passes, nós vamos ter algumas observações bem interessantes aí sobre essa questão do passe. Acreditamos que a terapia mais usada lá no mundo espiritual para os espíritos, né, mais próximos aqui da Terra, do plano físico, seja o passe. E quando a gente estuda algumas doutrinas holísticas, algumas medicinas holísticas, a gente começa a observar o seguinte, que tudo que eles fazem ali poderia ser reduzido no passe, ou resumido no passe. Eu já fiz aplicação de cristal, já fiz de cromoterapia, acupuntura nunca, mais outras terapias também interessantes, mas eu ficava assim, gente, o passe resolve isso tudo, né? De uma boa, porque eu já tinha lido esse capítulo do Missionários da Luz. Então, vamos começar aí, né, Matheus? Não sei se vai um a um, né? Vai. Então, sempre desejei conhecer os vários serviços prestados no Centro Espírita. Um desses serviços era o do passe magnético, ministrados aos frequentes. Vejam vocês, às vezes, assim, no Centro Espírita, tem gente que fala assim, agora vamos tomar um passezinho, sabe? Eu acho muito chato isso, nunca gostei de quando diziam isso, ou de quando dizem isso, né? Tomar um passezinho é duro, sabe? A pessoa não entende nada do que é o valor de um passe. A gente vai tentar ver isso hoje, né? Vai, Matheus. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Então, para a pessoa ser médium passista no mundo espiritual, ele tem que ter um comportamento muito elevado, tem que ter um regime de pensamentos muito colocado aí a favor, né? Oi, Neuzinha, boa noite, boa tarde, meu amor, tudo bem? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o passe para o mundo espiritual é um momento de luz,
sabe? É um momento de luz. Não é como a gente muitas vezes vê por aqui, não. Às vezes a pessoa vai para o posto de passe de qualquer maneira, vai com o estômago cheio, né? Fazendo aquela fermentação terrível. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. Pode ir, Matheus? Depois de atenderem os encarnados, ministravam socorro eficientes às entidades felizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da cruz. Outra coisa também é quando termina o passe aqui. Eu sempre pensei nisso, agora terminou o passe aqui do pessoal encarnado, agora vai começar o trabalho dos desencarnados. E isso também se aplica nas reuniões mediúnicas. Às vezes, terminada uma reunião mediúnica, a gente tem que tomar cuidado porque ficam espíritos lá sendo atendidos, sabe? Então, esse negócio, aquele alvoroço todo que a pessoa faz, né? Os trabalhadores fazem, há que se ter um cuidado muito grande com isso. O próprio André Luiz, se não me engano, nesse livro mesmo, ele conta casos, né, interessantes aí de pós-trabalhos da casa espírita. Então, o trabalhador espírita, ele tem que ter esses entendimentos para não ter, para não, sim, ser empecilho dos espíritos nos atendimentos. Então, acaba para nós, mas não acaba para eles. Aqui, os nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exigem muito critério e responsabilidade. Está vendo o que Alexandre fala? Muito critério e responsabilidade. Eles lá no mundo espiritual sabem disso. Então, nós que estamos aqui encarnados e que participamos desse trabalho de passes, esse capítulo aí, ele é muito importante para o nosso entendimento. Pode ir, Matheus. Esses trabalhadores, interroguei o André Luiz, né, apresentam requisitos especiais? Olha o que ele fala. Sim, na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam reveladas qualidades, né, de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Aí você pode incluir o quê? Anatomia, fisiologia, né? Chakras, duplo etérico, fruição de energias, a partir do fluido cósmico universal, do fluido vital. Então, esses conhecimentos, esses trabalhadores têm que ter. E nós aqui praticamente não damos muita atenção para isso, não, né? Se tem centros espíritas, se você falar para fazer um estudo de chakras, eles é capaz de degolar a gente. Entendeu? E se falar que tem que fazer um estudo de anatomia e fisiologia, eles vão falar assim, eu não sou médico, não sou enfermeiro. Então, essas coisas a gente tem que começar. Gente, vou dizer uma coisa para vocês muito sincera, se a gente quiser trabalhar para Jesus, o negócio é mais difícil um cadinho. Não é tão fácil assim, não, né? O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O que é a mente? A mente é a radiação do self, enquanto que a consciência é a coroa do self. Então, haverá um dia que mente e self se confundirão. Não, desculpa, que consciência e self vão se confundir e vão ficar a mente, que é a mente criadora. Então, essa mente tem que estar muito livre, ela precisa estar livre, porque senão eu posso perturbar até o momento do passe. Vamos imaginar que na mente de um passista esteja lá um resíduo qualquer de sexualidade, de sensualidade, desculpa. E alguém vai receber o passe com o mesmo resíduo. O que acontece? Semelhante atrai semelhante. Então, a pessoa está dando passe e, ao mesmo tempo, está pensando outras coisas, porque há um encontro desses resquícios mentais. Então, é por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. Tá? Por exemplo, quando eu vou para o posto de passe, fazer uma oração, fazer uma prece, para saber se eu posso limpar um pouco. A gente não é tão
puro assim, né? Se eu posso limpar um pouquinho para não confundir tanto. O missionário, aliás, tem um estudo do André Luiz que ele conta nos domínios da mediunidade, que ele conta que o médium ele ia atender as pessoas lá com o serviço fraterno, né? E ele ficava era paquerando as moças, né? Então, Agora sim, oi. desculpa interromper. É porque tem uma pergunta aqui no nosso chat, que o Rodrigo ele falou assim: Pode falar. seria útil conhecer mais sobre o fluxo de energia que ensina a medicina chinesa para o trabalho de passe e tratamentos, ou só o chakra mesmo? Não, porque o chakra ele só é o canal, né? A energia é a fluição. Então, passa pelo chakra. Então, precisa conhecer as energias também, sabe? O próprio o Alexandre falou aqui nesse estudo das energias que vêm do semelhante, que vêm da natureza, que vêm do cosmos e do centro da Terra, tá? Então, quer dizer, no sânscrito se chama de prana, né? Isso vem do pranas. Você tem que estudar esses pranas para ver como é que é essa fluição. O duplo etérico, por exemplo, que vai ser o canal que vai receber essa energia e vai passar para o corpo físico. Então, se o duplo etérico tiver com algum problema, ele não vai conseguir passar. Qual o problema maior que o duplo etérico pode ter? É da pessoa não ter autoestima, da pessoa não gostar dela, achar que ela é frágil, achar que ela não vale nada. Então, isso perturba o duplo etérico. E o duplo etérico, com problemas, ele não vai conseguir passar as energias que chegam até ele. Então, vai interromper o fluxo energético, que pode dar problemas complicados lá no corpo físico. Um dos deles é a catalepsia, a letargia. Tudo isso pode acontecer se esse fluxo energético não estiver liberado, sabe? Então, tem que ter, sim, tem que ter muito estudo a respeito da fruição das energias, né? Através dos chakras. Os chakras ele só recebe e manda para os meridianos, né? E aí, a partir daí, é que vai ser energizado aí o corpo físico. Então, tem muita gente com problemas sérios aí de saúde, que não fica tomando remédio, esses remédios, essas drogas perigosas, né, tarja preta, né, que poderiam evitar isso muito. Não sei se eu respondi, Rodrigo. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado ao amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Eu participei muito de trabalho de passes, né? Muitos anos dando passe, e eu observava os trabalhadores do passe, são pessoas de boa vontade, a gente não vai tirar isso, esse valor, mas não sabiam nada. Mal eles sabiam o que era um passe longitudinal, um passe rotativo, um espaço dispersivo. Mal eles sabiam isso. Aprendiam isso no primeiro dia que eles iam dar o passe. Agora, não tinha a menor ideia onde ficavam os órgãos no corpo físico, não tem a menor chance de saber isso. Então, por exemplo, se o médium se candidatar a ser médium passista e ser útil, de fato, para a espiritualidade, ele tem que ter interesse nisso. Não sei se vocês conhecem o livro do Vanifredo de Toledo, Passes e Curas Espirituais, ele aborda esses casos todos, né? Ele mostra isso aí. Só que aquele livro fez muito sucesso quando eu entrei para o Espiritismo. Depois acabou. O povo de hoje não tem muito interesse, não. Eles acham que não precisa disso, né? Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir o que ele está falando. Ele tem boa vontade, né? Que os espíritos é que vão sustentar o trabalho. Mas, se o médium ele não se capacitar convenientemente, o que vai acontecer? Na hora do passe, o espírito vai ficar entre o médium encarnado, né, e o paciente. O médium encarnado realmente não vai participar quase de nada, porque não está em condições de fazer isso, ele não consegue entender isso. Então, estudar o passe, assim, com mais profundidade, é muito interessante, mas isso tem que ser um estudo permanente.
Você vê, por exemplo, eu tenho muita referência com a Bárbara Brennan, né? Que naquele livro dela, Mãos de Luz, Luz Emergente e A Cura pela Luz Interior, são 3 livros grossões, né? Aquilo ali tem que ser estudado, né? Tem que ser muito buscado para entender, né? Porque às vezes o médico está dando passe e o mentor ele dá uma orientação. Por exemplo, vai no timo, vai no pâncreas, vai não sei aonde, né? Então, a pessoa não tem conhecimento disso, não sabe onde que fica. O que acontece? Então, ele joga o fluido, que ele pode até, com boa vontade, ter esse fluido, e os espíritos vão ter que fazer o direcionamento dessa energia que o médium está dispersando lá, o que está oferecendo lá. Mas, se o médium puder contribuir, né, seria muito bom. E ainda tem casos em que os pensamentos do médium estão tão desastrados que as espiritualidades, às vezes, têm que fazer um direcionamento desses pensamentos. É um trabalho complicado que eles têm que fazer. Eu não sei explicar para vocês, eu vejo que eles fazem isso. Agora, como que é o trabalho que eles fazem, eu não sei. Para evitar que aqueles pensamentos criem formas ali na hora do passe. Então, gente, olha, nós estamos numa modificação muito grande. A pandemia, ela trouxe uma coisa bem interessante, que é separar o trabalhador do trabalhador. Quem de fato quer. Quem de fato está a fim de ser trabalhador de Jesus. Né? Então, nós estamos aí vendo muitas pessoas que fugiram mesmo, fugiram. Aqui em Juiz de Fora, na hora que eu fico vendo, pergunto às vezes, cadê fulano? Não apareceu, não dá resposta, não dá... Pessoas que eram ativas, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma seleção de trabalhadores. Os espíritos já tinham me falado isso bem antes da pandemia, que a maioria dos trabalhadores, dirigentes e frequentadores eram estagiários, que estavam sendo observados. Então, agora está esse negócio. Quem ficou, quem está no trabalho, ele tem que ter essas noções, né? Os amigos encarnados, perguntei, de algum modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Claro que sim, né? Pode pôr, Matheus. Aí... Ok, pode passar? Ou posso falar? Uhum. Então, temos mais uma pergunta aqui para você. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês a Neuzinha, que está aqui da Rádio Brasil Espírita. Ela é uma amigona minha, eu faço programa lá na Rádio Brasil Espírita, que é de Maceió, sabe? Convidar vocês para assistir ouvir a Rádio Brasil Espírita, uma programação maravilhosa, tá? Eu tenho o programa nas terças-feiras, às 11 horas, né? Vida Além da Vida, é a Neuzinha que me ajuda lá no programa. Muito bom, uma pessoa fantástica, tá? Fica aí o apresentado para vocês. João, pode falar, prazer. Por vezes, tenho um problema com pessoas que sentam à minha frente. Mesmo assim, devo aplicar o passe? Não entendi. Fala de novo, Matheus. De vez em quando... Por vezes, tenho problemas com a pessoa que senta à minha frente. Mesmo assim, devo aplicar o passe? Olha, você imagina, né, como que Jesus deve ter tido situações complicadas aqui no mundo físico, né? Já pensou lidar com aquele povão? O Guaraci estava lá no meio, sabe? Era que vibrava mais baixo. Então, ele teve que me aguentar. Imagina se eu não vou aguentar o outro. Tem que aguentar, sim. Eleva teu padrão vibratório, amigo, e vai que vai, sabe? Ali o trabalho é do Cristo, não é nosso. Tem que entender isso. Não sou eu que estou dando aquela força para alguém, é Jesus através de mim. Então, eu vou confiar no Cristo. Né? Porque se eu não tivesse condições, ele nem deixava eu ir lá naquela noite. Nem deixava eu ir. Arrumava um problema qualquer que eu ficava em casa mesmo. Entendeu? Então, se eu fui, é porque eu tenho condições. Isso é muito sério de a gente pensar isso. Tá? Quantas vezes você entra numa condução e fica preso no trânsito? Mas aí no Rio, né? Ficar preso no trânsito. Sabe? Ficar lá naquela coisa toda, porque não é para você chegar no tempo certo. Agora, se você chegou no tempo certo, está lá, é porque você está pronto para o trabalho. Confie, vai em frente. Né? Jesus está te protegendo, porque o trabalho é dele, gente. O próprio, eu não sei se eu
Um desses mentores aí do André Luiz, no livro, se não me engano, Missionários da Luz, não, Os Mensageiros, ele fala isso, né? Ele fala, André, quem cura é o Senhor, nós não fazemos nada. A gente só se propõe a ajudar. Né? Muito bem. Todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, né, do passe, né? Porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo o próprio valor. Também responde, né, Mateus? Porque os espíritos aí vão ajudar, né? Vão ajudar, porque quando ele falou neófito aqui, significa os que estão começando, né? Aqueles que estão no início da tarefa, eles serão ajudados, não tenho dúvida disso. Nesse tempo todo que eu estou no movimento espírita, nossa, eu já vi tanta coisa acontecer, né? tanto recurso chegar. Pode passar, Matheus. Tanta gente, né? São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Essa questão de mediunidade curadora é um negócio complicado. Eu conheci alguns médiuns assim, curadores. Todos foram assassinados. Interessante, né? E um teve um acidente fatal, né? Então, tem que tomar cuidado, porque é muita energia em jogo. O médium curador, gente, ele tem, além dele ter um ectoplasma com muita fruição, ele o tempo todo recebe energias do entorno dele, o tempo todo. Uma vez eu estava fazendo um estudo sobre isso, então, quando a gente vai reencarnar com essa tarefa mediúnica, eles fazem lá uma cirurgia na coluna, na medula, né? E abre esse canal da medula para receber as frequências. Então, o médium ostensivo nada mais é do que aquele que está com a coluna liberada, né, para receber muitas frequências, além da que eles produzem pelo ectoplasma. Então, é uma criatura altamente pronta para ajudar, né, para dar cura, mas também ele tem que ter um comportamento muito exemplar, porque senão ele atrai muito problema. Fala, Agora, Matheus. assim, como seria essa questão dessa abertura da coluna? Daria para destrinchar um pouco mais o que seria isso? Veja bem, quando a gente lê esses livros aí do André Luiz, ele vai dizer que a mediunidade também é orgânica. Você já ouviu isso? Que a mediunidade é orgânica. O que é isso? É que, o que é o sistema nervoso central? É aquele que distribui mensagens para o corpo todo. Não é assim? Seccionou uma parte lá, não tem mensagem. Então, quando a gente vai reencarnar, o que eles fazem? O médium com tarefas, né? O que eles fazem? Eles fazem uma cirurgia que eu não sei como é que é, Matheus, quando eu for para lá eu vou aprender esse treco. Aí eles fazem uma cirurgia lá, talvez no cerebelo, eu penso que é no tronco cerebral, sabe? Que deve ser essa cirurgia, eu não sei se é. Mas toda vez que eu leio isso, eu vejo o tronco cerebral, né? Que fica aqui bem, né? No cerebelo, né? Pegando o cerebelo. E aí, o que acontece? Eles devem abrir, sabe, um canal diferenciado dos outros, para que o médium aproprie de energias circundantes. Então, por exemplo, ele chega num ambiente qualquer, ele se energiza ali, já viu? Tem médium que chega num lugar, nossa, ele passa um aperto, né? Por quê? Porque às vezes as energias não são boas. Em compensação, tem outros que ele se sente assim maravilhosamente energizado. Para quê? Para que ele possa distribuir mais energias. Então, assim, à primeira vista, sabe, Matheus, eu entendo até aí, sabe? Eu entendo porque eu passo isso, entendeu? Não é porque ninguém me falou, porque eu passo isso o tempo todo. Vocês não têm noção do que eu tenho vivido esses últimos dias no Brasil. A Neuzinha sabe que eu já conversei com ela. Vocês não têm noção do que eu passo. Tem dia que eu tenho que quase gritar por socorro, porque essa frequência vem toda para cima de mim. Sabe? Aqui perto de casa onde está o quartel, né? Então, daqui eu escuto todo o barulho lá do quartel. Vocês não têm noção, gente, o que eu passo aqui. Então, eu tenho que ficar quase que
sabe, recluso, pedindo proteção. Tem hora que a minha cabeça parece que vai explodir. A gente pega essas frequências, tá vendo? Então, a mediunidade ostensiva, ela tem que ser bem conduzida, senão a pessoa não suporta ela. Não suporta, ele às vezes até suicida, né? Ou ele entra em desespero, ele fica meio louco. Por quê? Porque não está dando conta. E aí pode ser que a espiritualidade feche essa ostensividade. Não tem esse negócio de falar assim, quer ver? Vou pedir para fechar a sua mediunidade. Então, pode ser que haja um recurso, eu acredito que sim, né, da espiritualidade para fechar a torneira. Aí a pessoa melhora, mas não cumpre a tarefa dela. Ficou respondido, Matheus? Então, vamos lá. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor dos nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro, solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. O senhor que começou a me explicar espiritismo, já desencarnado, ele falou uma vez para mim assim, falou, Guaraci, se a gente... normalmente, nós recebemos muito auxílio, muito. Agora, se a gente pede o auxílio, fica indecente. Eu me lembro dele falar isso. Aí fica indecente, porque além de você receber naturalmente, você ainda pediu. Aí, nossa, a coisa fica mais... O que aconteceu com o André Luiz? Para ele sair do umbral, ele não teve que pedir? Ele não teve que reconhecer, né, a necessidade dele de sair dali? Então, ele fez o pedido. E no que ele fez o pedido, aí ele foi atendido. Então, ele falou, se a gente pede, então, a coisa fica muito séria. Só que a gente tem que entender uma coisa, que toda misericórdia que eu recebo, eu fico devendo a misericórdia recebida e mais uma de juros. Então, por isso que Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, né? Ou seja, faça bastante o bem, porque na hora que você precisar de ajuda, você tem o crédito no bem. Né? Então, esse estudo do Mateus 5, né, parece que 6, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, é muito sério isso aí. Tá? Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Será que sim? Então, André pergunta, vamos, Mateus, vamos ver o que ele responde. Perfeitamente. Né? Engraçado, quando eu estava montando esse estudo, eu respondi antes, claro que sim, né? Perfeitamente, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Então, está aí. Ele tem o esforço dele, né? Porque, assim, vou tentar explicar o que acontece quando a gente faz um esforço para o bem. Então, lá no self, no que nós somos realmente, né? Ele é todo departamentado. No dia que a gente descobrir esses departamentos do self, a gente está feito, a humanidade está feita. Então, ele é todo departamentado. Então, tem uma relação do self com o coração holístico, né? Da boa vontade. Lá no coração holístico está o desejo e a vontade. Então, quando você estabelece uma conexão entre a vontade do self com a vontade do coração, as coisas acontecem. Lembra do livro Segredo? Que não falava isso? E tem também o Jesus, né? Buscai e achareis, pedi, obtereis, né? Bater, abrir-se-vos-á. É quando você faz a conexão. Então, lá no coração tem desejo e vontade. E aí, se você vai pelo desejo, você cria um certo torpor, né, nas suas realizações. Porque o desejo incita, pressa, tem que acontecer. E a vontade, não, ela é tranquila, ela é operosa, com mais tranquilidade, com mais harmonia e paz. Entendeu? Isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente pede isso, nossa, né? Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa boa vontade real a serviço do próximo? Eles usam uns termos que nós não usamos aqui. Por exemplo,
capacidade radiante. Por quê? Porque eles veem as radiações da mente, né? Que acontece, a gente não vê. Muito difícil, só se for um médium vidente, que ele consegue ver quando o médium aqui está bem radiante, está emitindo luz, né? Então, conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Então, gente, dentro da nossa evolução, né, nós passamos por etapas, por patamares. Eu gosto muito dessa coisa do patamar. Quando um patamar é entendido e vencido, o que eu tenho que fazer? Passar para o outro. E sem ficar pensando no que ficou. Isso a gente estuda no livro Evolução em Dois Mundos. Quando André Luiz, ele vai dizer o seguinte, que quando, por exemplo, você está no gafanhoto, aí você tem que passar para o passarinho. Então, estando no gafanhoto, você já prepara o passarinho. Então, você cumpre os ritos do gafanhoto, tá? E já prepara o caminho do passarinho. Quando você chega no passarinho, você não tem que pensar no gafanhoto, acabou o gafanhoto. E assim sucessivamente. Assim também quando a gente chega na consciência. Uma vez entendido uma coisa, eu não posso voltar atrás, ficar pisando naquilo ali. Eu tenho que ir sempre para frente. Por que a gente sofre? Porque a gente fica voltando. Por isso que eu detesto a palavra saudade. Ela deveria ser extinta da nossa vida. Saudade é o desejo, nem a vontade, é o desejo de viver uma coisa que já foi vivida. Não vai acontecer isso nunca. Só vai me prender. Lá na caverna de Platão, né? Só me prende ali. Então, o que acontece? Você tem que ter boas lembranças que te energizem para outras boas lembranças. Para outros feitos que vão gerar outras boas lembranças. Então, é isso que tem que fazer. Nós temos que fazer esses exercícios para a gente não ficar preso. Eu vou ter saudade da minha infância, pelo amor de Deus. Minha infância já acabou há muito tempo. Ah, foi legal? Foi, então marque com uma boa lembrança. Né? Mas não querer voltar àquilo. Por quê? Se eu voltasse lá, eu ia ter toda a minha vida para viver, que muitas vezes não foi tão legal assim. Não vivi tantas coisas boas. Então, a gente tem que saber lidar com essa palavra saudade. Porque tem muita gente que fica preso à saudade. E se prende e depois entra em depressões. Você vai analisar uma depressão, nada mais é do que uma prisão na saudade. Sabe? Então, boas lembranças, sim. Porque elas nos energizam. Ah, eu tive um momento muito legal, então eu vou lutar. Por exemplo, aquele dia que eu fui no GRESG, né? A primeira vez, lá na escola, né? Então, nossa, eu sinto uma boa lembrança daquilo, não saudade, eu não quero voltar lá. Agora tem a casa GRESG, muito melhor. Percebe? Então a gente tem que saber lidar com essas coisas, senão nós não vamos melhorar, a gente não vai ficar preso. Vamos em frente, Matheus. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Isso. Equilíbrio de emoção é a coisa mais interessante. Vamos pensar por quê. É o seguinte, você tem um estímulo, tá? Esse estímulo vai gerar uma emoção. Então, quanto mais forte o estímulo, maior será a emoção, porque a emoção é uma energia criada a partir do estímulo, uma energia movimentada a partir do estímulo. Então, eu vivo um estímulo muito forte, então eu tenho que controlar a emoção. Se eu não controlo a emoção, ela vai me dar problema, porque ela vai ficar flutuando na psique, né, querendo uma compensação. Tem gente que dá a chorar, né? Que bom que tá, pelo menos, soltando, né? Pelo menos. Tem outros que não, tem outros que prende, fica preso naquela coisa até desencarnam. A gente conhece casos de pessoas que, num momento emotivo muito alto, ele acabou desencarnando, porque ele segurou a energia, aquela frequência, né, que é gerada na emoção, ele segura e vai lá nos lugares mais vulneráveis, né? Tem outros que dão um frio na barriga, né? Tem que ir correndo para o banheiro, né? Assim. Então, isso é muito essencial. Tem que segurar, tem que saber controlar a emoção. Aí o Goleman, ele fala uma coisa legal, que quando você tiver uma emoção muito forte, você manda ela para o córtex frontal. Né? Porque ali
o lado esquerdo do córtex frontal, né, que é o lado do raciocínio, então você vai diluir aquela emoção. Aí eu fico sabendo assim, quer ver? Meu pai foi atropelado agora e morreu. É uma emoção muito grande, né? Só se eu não for muito amigo do meu pai. Mas é uma emoção grandiosa. Então, se eu jogar para o córtex frontal esquerdo, ele vai analisar comigo. Mas seu pai tinha que desencarnar mesmo? Hein? Qual o problema do desencarne? Desencarne é natural, sabe? Aí eu consigo também diluir a emoção. Ficou claro isso aí, gente? Isso é muito importante saber. É claro que emoção, assim, aqui no plano físico, as informações que nós temos de emoção são muito reduzidas. Eu tenho um livro aqui que fala sobre emoção, mas é muito reduzido, assim, muito superficial. Mas a gente tem que aprofundar nisso, tá? Muito para a gente não tomar decisões erradas, né? Ou não entrar em estado depressivo de luto, essas coisas. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde às interrupções à vida. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Então, está aí. Ele está explicando, né, que tudo vai gerar uma coisa muito, muito forte em nós se nós não soubermos controlar tudo que nos chega. Tudo que nos chega. Então, a gente tem que buscar uma determinada situação que a gente esteja pronto para o que der e vier. Você vai no banco, você está com uma dívida muito grande, aí você vai lá no banco pedir um empréstimo. Você tem que ir, né, achando que vai conseguir, mas também achando que não vai conseguir. Porque quando você sair de lá, a resposta que te der, você está pronto para ela. E se não conseguir, você ainda tem o plano C, porque Jesus, ele é bancário também, ele costuma emprestar dinheiro para a gente, tá? Então, tem que pensar nisso, né? Se você está de boa, está uma pessoa do bem, que não está gastando dinheiro com bobagem, mas aparece mesmo. Eu estava vendo um filme ontem que estava mostrando isso. Na hora do aperto lá, apareceu $33 mil, que a comunidade fez lá uma vaquinha, né? E ajudou a pessoa. Então, vejam vocês, que a ajuda, ela vem, só que a gente tem que dar substância para essa ajuda. Eu estou sendo ajudado por quê, né? Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos da ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O nosso corpo físico, ele praticamente funciona no automático. Praticamente, né? Você vê que a gente faz tudo aí praticamente no automático. A gente não fica pensando muito na organização fisiológica. Agora, quando há um problema que o self aceita, que a mente menor, né, aceita, então vai desorientar algum funcionamento. Aí a gente tem que dar atenção para aquilo que ele foi desorganizado. Mas, normalmente, o nosso corpo funciona no automático. Porque nós já conseguimos. Fala, Matheus. Pode continuar agora, Cid. Daqui a pouco eu falo. Tá. Então, a gente tem que estar sempre pronto para isso. O universo, gente, ele mantém no automático. Ele funciona no automático. Você só altera esse automatismo se acontecer uma coisa muito grave nele. Aí, quando você vai ter que arrumar. Então, o universo flui para todos nós da mesma maneira. Então, eu posso receber essa fluição do universo de uma maneira extremamente útil para mim. Mas se eu fizer uma besteira e empanar, né, ou escurecer essa fluição do universo, eu vou ter problema. Então, são coisas que nós temos que analisar para não reclamar depois, sabe? Não reclamar. Porque, assim, o universo tem departamentos definidos. Então, está aqui na Terra, beleza. Comecei a fazer bobagem, eles me dão um tempo, me dão outra oportunidade. Continuo fazendo bobagem, eles me põem numa nave daquela e me mandam para um lugar aí que agora você tem que aprender. Agora acabou a festa, agora é contigo. E não tem jeito, isso é automático. Isso é natural de acontecer.
Sabe as pessoas que sabem disso, né? Agora sim, temos mais uma pergunta para você. Ele fala assim: quem aplica o passe deve estar com as energias equilibradas por pelo menos 24 horas, a fim de que seu desequilíbrio não atrapalhe os trabalhos de passe. Como proceder quando me aborreço em casa antes de sair para o centro e me desequilibro? Devo pedir ao dirigente para não participar? Depende do tamanho da coisa, né? Porque, às vezes, você deitando um pouquinho lá na sua cama, né? E você consegue voltar ao equilíbrio. Agora, se está muito difícil, aí você vai assim mesmo, porque é lá que você vai se arrumar. Você vai para o centro, tal, fica lá um pouquinho e vê como é que você está. Se você não tiver em condições, você fala com o dirigente. Mas, às vezes, você chega no centro e você melhora. Entendeu? Porque o centro espírita, gente, ele é ionizado o tempo todo. Ele é, assim, as energias que estão ali estão sempre sendo renovadas o tempo todo. Não é porque o encarnado é bonzinho, não, porque ela está cheia de desencarnados sendo atendido. Eles atendem lá o tempo todo. Então, quando o encarnado chega, eles têm que mudar um pouco lá o processo, mas aquilo é ionizado o tempo todo, né? Quando o grupo, né, que frequenta ali e que dirige aquilo ali tem noção da responsabilidade de um centro espírita. Dentro do centro espírita é muito sério. Uma vez eu estava lá em Paulista, lá no Recife, né, que é da grande Recife. Eu estava naquele teatro lá muito famoso que tem lá, do Paulo Freire, né? E aí eu estava explicando sobre o centro espírita para eles. A maioria não sabia o valor de um centro espírita. Sabe, gente, o centro espírita é muito sério. É uma câmara e uma universidade ao mesmo tempo. Ela é uma câmara de cura e uma universidade ao mesmo tempo. Então, se você adentra um centro espírita, pede licença, porque a coisa é bem séria lá. Tá? O excesso de alimentação produz odores fétidos, isso aí o André Luiz sempre fala, né? Através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes de luz, né, que saem do perispírito, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Então, veja você, na hora do passe, que eu vou trabalhar com passe, a alimentação tem que ser muito cuidadosa, né? Muito cuidadosa, porque esses odores fétidos, uma vez uma dona aqui da Sociedade de Juiz de Fora, ela estava contando para a gente que ela, na fazenda dela, um senhor lá teve um processo, um acidente, e ela teve que trazê-lo aqui no hospital. E o carro dela, gente, é aquele carro, né? Que a Neuzinha tem lá, todo importante, né? Coisa. E aí, quando ela foi botar o homem lá no carro, que ela viu sanguentado, sujo, ela falou assim, meu Deus, vai acabar com o meu carro, né? Aí o mentor falou com ela assim, você sabe a quantidade de vezes que nós temos que aguentar, suportar os seus odores fétidos? Ela contou isso para mim, uma da sociedade, né? Eu falei, Jesus, o negócio é muito sério. Então é preciso tomar cuidado com essa alimentação, né? Fazer dela uma coisa mais assim, equilibrada, principalmente no dia do trabalho. O André Luiz fala isso no livro Desobsessão, que é um livro muito interessante, quando estivermos estudando ele aqui, né? Vocês vão ver isso. Tem gente que pula, tá, Simone? Tem gente que pula o livro Desobsessão, não pode pular. De jeito nenhum. Ele é muito importante, principalmente para trabalhadores de reunião mediúnica, né? E passistas. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão. Claro, álcool, minha gente, é sério demais. Eu fiz palestras sobre alcoolismo durante 15 anos. Em empresas, né? Eu trabalhava para as empresas. E, olha, eu falava muito com eles isso. Cuidado, porque depois que passou na goela, fica difícil. Aliás, já na língua fica difícil, porque ele costuma entorpecer os sentidos da língua. Você sabe, alguém citou aí medicina chinesa, foi você, Matheus? Foi o Rodrigo. Hein? O Rodrigo,
Foi o Rodrigo, ele fez uma pergunta. Então, a medicina chinesa, ela pega na sua língua, ela determina como estão seus órgãos. Só de olhar a tua língua, imagina. Eu fiz um mini curso de medicina chinesa, sabe, Rodrigo? Muito rápido, porque eu não pude fazer o curso todo, sabe? Porque nem sempre eu podia ir à aula. Mas, algo pouco que eu fui lá, eu aprendi isso. Se ele pega pela língua, ele fala como é que estão os órgãos todos. Então, você joga álcool na língua, o que você está fazendo? Você está queimando célula. Não é verdade? Você está queimando, às vezes, até influenciando no sentido das células da língua. Muito sério isso, tá? Quem gosta ainda da biritinha aí tem que tomar cuidado, porque não combina com o trabalho, com a espiritualidade. Não combina. Então, se a pessoa ainda gosta de álcool, eu aconselho mesmo, né? Não entre em uma câmara de paz para dar paz. Cigarro, álcool, droga, ainda não dá para a pessoa ser passista, não. Ele vai ter que fazer um pré-requisito ainda. Vai ter que fazer um trabalhinho, né? De autoajuda. Bom, levado a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, se valem dele na missão do amparo aos semelhantes. Sabe por quê? À noite, o trabalhador sincero, toda noite ele vai para uma escola, um laboratório da espiritualidade. O André Luiz conta isso no livro Nosso Lar, né? Então, o trabalhador sincero, ele não fica zanzando por aí, não. Terminou o processo, entrou no processo do descanso físico, ele vai para esses laboratórios, para essas escolas maravilhosas, e ainda aconselho, toda vez que a gente acorda no dia seguinte, dá pelo menos 15 minutos no lugar de refúgio aí, para ver se lembrou se lembra, né, o que foi passado. Isso aí é muito importante para o médium, essas reflexões depois de uma noite de sono, né? Agora, você já entra todo assustado para dormir, vai ser difícil, né? Também o André Luiz já contou isso, a gente já falou aqui, né? Das entidades que não deixavam o sujeito ir para a escola, né? Ficava lá segurando a pessoa, né? Consideremos que surge a necessidade imediata de socorrer alguém nos ciclos encarnados, então vamos examinar a hipótese da impressibilidade do instrumento humano. Por quê? Porque o corpo físico emite energias que são necessárias em determinados casos, né? Imaginemos que não exista, de pronto, alguém dele. Então, existirá certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outro. Será crível que não possa ser aproveitado? Claro que pode, né, gente? Então, quer dizer, lembra aquele caso do André Luiz, que ele foi lá na casa do médico, porque o obsessor não dava conta, eles não estavam conseguindo convencer o obsessor de deixar de obsidiar lá o irmão dele, e aí eles levaram esse moço lá no médico e cochicharam no ouvido dele que ele precisava de botar uma música lá, chamava de vitrola, né? Aí ele coloca uma música, se não me engano, de Bach, e o moço fica louco com a música, que ele queria tocar violino, né? E aí pronto, ele convence. Então, quer dizer, precisou de um espírito encarnado que não tinha nem noção do que estava fazendo naquela hora. Então, às vezes, tem um espírito aí, todo ignorante, não conhece nada, mas tem um fluido. Eles vão lá e pegam esse fluido. E vai a crédito dele também, porque está lutando para ser uma pessoa de bem. Ou seja, eles não ficam sem recursos. Nós é que ficamos sem a possibilidade do auxílio. Tá? Pode ir, Matheus. É muito forte esse livro, tá? Esse livro não é brincadeira, não, ele é muito assim, né? Aí tem gente que fica assim, nossa, é muito... Não, mas é muito mesmo. Porque se não for, seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade dos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então, nós que somos trabalhadores, né, dos centros espíritas, os dirigentes, né, frequentador nem tanto, mas nós que trabalhamos no centro espírita, nós temos que estar prontos para ajudar a espiritualidade, em qualquer momento. Em qualquer momento, a gente tem que estar pronto, porque vai que eles precisam agora do meu fluido.
Né? Então, a gente tem que ter essa noção. É claro que isso é muito difícil, tendo em vista os ritos normais da vida, né? A gente tem que cumprir ritos. Então, mas a gente tem que estar pronto nesses ritos para poder ajudar. Né? Eu fui fazer uma palestra essa semana num lugar, num hospital, aí eu vi lá uma moça sentada numa cadeira de rodas, que eu senti que não entende nada que ela fala. Ela tem 27 anos, tá? E tem que ter um tradutor do lado dela. Tem uma pessoa que é amiga dela que traduz o que ela fala. A gente não consegue entender. E aí eu estava assim, querendo saber o que aconteceu com ela, né? Aí me falaram, depois, quando terminou a reunião, alguém chegou para mim, a dirigente da reunião falou comigo assim, e lá é um hospital, né? Então só tem pessoas quase que em estado terminal. E aí eles me explicaram que aquela moça usou droga muito cedo, né? Então ela está com os neurônios todos corroídos, né? Então não consegue mais falar direito, está na cadeira de roda e só tem 27 anos. Isso é o que é exposto, imagino que a gente não sabe, né? Que às vezes acontece com o trabalhador. Eles não vão colocar na cadeira de roda, mas vão deixar de lado, né? Então precisamos tomar cuidado com isso, porque não é brincadeira. Podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estiver circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Sabe onde que eu vejo isso? Nos 12 apóstolos de Jesus. Imagina se ele mandasse, se viesse com ele, Sócrates, Vishnu, Krishna, Rama, e nós, como é que ficava a gente? Então ele pegou 12 homens, né? Completamente complicados entre eles, andavam de facão na cintura, né? Para mostrar para a gente, a redenção é com vocês, começa com vocês, mesmo na ignorância de vocês. A pessoa se vier aquela galera toda do bem, lá, dos ministros dele, nossa, fala assim, não é para mim não, o evangelho não é para mim não, deixa eu desanimar disso. Ele põe Pedro lá falando bobagem uma hora, falando belezas na outra, né? Põe o Judas traindo, põe lá o Bartolomeu cheio de problemas em casa com a família. Então, quer dizer, ele coloca, ele chamou pessoas do povo, como dizer assim, a redenção começa com vocês. Então, é uma coisa, né? Alguma coisa aí, Matheus? Não. Então, bom. Não. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Tem um negócio chamado desencarne, que ele não avisa quando vai chegar. E aí, amigos, numa hora dessa, a gente está lá no mundo espiritual. Eles vão falar assim, o que você fez com aquilo que nós te entregamos para você realizar? Aí que está o problema. Pode ir, Matheus. O álcool, de novo, né, opera distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Eu vou dizer para você, eu conheço muito espírita que bebe, não consegue se desvencilhar do álcool, não consegue, sabe? E, às vezes até médium passista, ou de reunião mediúnica, tem que pensar. Essas pessoas têm que pensar porque quando chegar no mundo espiritual não vai ter álcool. Então eles vão ficar obsidiando encarnado. Pensou? Um médium passista, ou de reunião mediúnica, ou de ambos, que quando desencarna tem que ficar agarrado aí a espírito bebum aí. Pensou que sério que é isso, gente? Vamos continuar, né? Vejamos essas irmãs. Agora vão ser os atendimentos que eles foram dar lá. Agora o Alexandre pede esse Anacleto que ajude o André Luiz. Então, agora eles vão já fazer os atendimentos. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, né, vai começar lá, veja a válvula mitral dela, próximo ali da válvula cardíaca. Então, olha o que está. Então, detive-me e acurado exame na região mencionada
e, efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra, que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. O passista não tem que saber disso? Então, você está lá. Então, olha os nomes que ele fala aí. Ó. Válvula mitral, né? Válvula aórtica, nódulo sino-auricular. Aí o médium passista não vai ser doutor disso, mas pelo menos ele tem que ter um conhecimento dessas coisas, né? Quer dizer, o problema está ali. Então, o que acontece? O mentor vai naquele problema, mas o médium encarnado não tem a menor ideia. Então, é preciso que o médium também tenha uma ideia disso aí, para que quando ele for dar um passe, né, se ele tiver uma intuição qualquer lá, que uma vez eu fui dar um passe numa senhora grávida, já tem um tempo, e eu quis dar o fluido para o feto, né? O mentor falou, de jeito nenhum. Aí não. E não me explicou por quê. Eu também não quis nem saber, né? Eu não podia. Não era o momento de dar um fluido para aquele feto. Então, a gente tem que estar muito atento, gente. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corrói os centros de forças com reflexo sobre as células materiais. Esses centros de forças são os chakras, né? Então, você já viu, parece que eu já passei para vocês, chakras distorcidos, né? Não sei se eu já mostrei isso, naquele curso de chakras que eu mostrei isso. Os chakras se distorcem, né? Eles ficam todos esquisitos. Por quê? Porque tem ação negativa ali. E aí, como é que a energia vai fluir ali? Não flui. Né? Não flui. Então, isso aí tudo é muito complicado. A gente está só dando uma passada, porque o assunto tem que ser analisado muito assim, num seminário, né? Numa coisa mais extensa, numa coisa com um curso, né? Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, tem muitas vezes a gente entra na faixa dos outros e vai ter problemas, né? A pessoa está num desequilíbrio muito grande, você entra na faixa dele. Às vezes eu atendo pessoas pelo telefone que estão totalmente desequilibradas. Eu tenho que ter muito cuidado para não entrar, né? Como podemos saber se os nossos chakras estão distorcidos? Nilzinha, tem estudo, depois eu até passo para você, tem estudos muito interessantes da Bárbara Brenan sobre isso. Depois eu vou mandar para você um slide, eu tenho esses chakras distorcidos, tá? Como é que é? Você distorce o chakra quando você mais assim, tem uma enfermidade. Por exemplo, a pessoa está com câncer, a pessoa está com hérnia, a pessoa está com outro problema, então ele distorce o chakra. Mas também pode ser por uso abusivo do álcool, do cigarro, né? Das drogas, ele distorce. Então, o chakra ele tem aquele cone, né? Aqui na frente, ele recebe energia e transmite para o meridiano, assim? Então, ele distorce. Quando ele distorce, a energia não entra. Aí começa a ter problema no corpo físico. Mais ou menos isso, tá? Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Aí tá, né, gente? É um trabalho permanente de acerto nosso com a vida. Pode passar, Maria. Indicando o coração, disse, esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Entrando em grave posição de desarmonia íntima, a pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Então, veja, ela teve um problema com o marido dela, de manhã. Aí já deu uma resposta lá orgânica. Claro que ela tem muitas deficiências nesse campo, para atingir, assim, por causa de uma discussão. Mas tem gente que tem as emoções muito descontroladas.
Então, qualquer emoção mais forte, ela vai atingir mesmo, não tem outro jeito. Pode ir, Matheus. Colocou a mão direita sobre o epigástrico da paciente, na zona inferior do externo, o externo que a gente tem aqui, né? Do externo, e com surpresa notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Lembra quando ele falou do radiante, né? Então, o médium ele vai colocar a mão, vai ser o quê? Luz na mão dele, energia, pelos chakras palmares, né? Tem 2 chakras palmares aqui. Então, ele vai emitir isso, mas ele tem que estar bom para fazer isso. Né? Imagina se ele não estiver... Ele tem que entender isso aí. Por isso que tem que estudar esses livros. Né? Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula deslocou-se vagarosamente, como se for atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio os tecidos à superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Pronto. Tirou lá do processo, trouxe para resolver a situação. Imagina se essa senhora não tivesse ido tomar passe. Como a maioria das pessoas não vão, né? Então, veja o valor do passe, gente. O valor do passe. Eu só aconselho a vocês uma coisa. Lamento ter que dizer isso. Mas tem muito médium passista que fica muito vaidoso porque começa a dar efeitos positivos. Né? E eu conheço gente aí terrível, nossa. Gente muito complicada. Porque começa a fazer efeito o trabalho dele, ele acha que ele é o cara, né? Não é bem assim, não, né? Foi então que o magnetizador especial iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Acabou. Tirou. Graças a Deus que essa mulher foi lá no centro, né? Pode continuar. Pode passar, Matheus. Fez o contato duplo sobre o epigástrico, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Pode passar, que tem um epigástrico aí. Aí, a porção média superior do abdômen aí. Então, foi aí a coisa. Está vendo como é que é importante a gente saber? Perdoa minha pergunta, mas... Não, pode voltar. Pode ir. Perdoa minha pergunta, mas na hipótese não se socorrer essa irmã da colaboração de uma casa espírita, como haveria doença? Como haveria com a doença oculta? Estaria o abandono? Aí ele vai dizer que vai. Ele vai dizer que não, né? Que mesmo que... Pode passar, Matheus. Que mesmo que a pessoa não esteja lá, há uma ajuda, né? Através de elevadas inspirações. Então, eles procuram o caminho certo. Você ouviu falar dos espíritos familiares? Né? A Kardec fala muito sobre isso. Espíritos familiares são aqueles que atendem a família. Entendeu? Então, eles ficam ali ajudando o pessoal. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto. Então, assim, mesmo que a pessoa não vá no centro espírita, mas se ele estiver em busca do bem, né, esse bem vai ao encontro dele. Sabe? Então, isso é muito importante saber. Mas se a gente já sabe disso, é como diz o meu professor, né? Se você não pede, vem ajuda, se você pede, fica indecente. Então, vamos tornar a coisa assim para o nosso benefício e para o benefício de quem estiver conosco. Né? O novo companheiro indicou a irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Pode passar. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus, estivesse orando numa igreja católica ou num templo budista, receberia o socorro da nossa esfera por intermédio de qualquer grupo de trabalhadores do bem. Então, não está restrito ao centro espírita, né, gente? Pode ir, Matheus? Naturalmente que no seio de uma organização indene das sombras do preconceito, dogmatismo,
o concurso é muito maior, né? Então, é preciso também saber que esses auxiliares magnéticos transitam em toda parte onde existem as solicitações da fé sincera. Então, eles distribuem socorro de Jesus na melhor divisão possível. Então, todo mundo está sob a proteção divina. O Centro Espírita é que você entende isso. Não tem preconceito. Você pode analisar o porquê, né? Pode ir, Matheus. Considerei. Admitimos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual, sem filiação a qualquer escola. Ainda assim receberia esse benefício? O que vocês acham, gente? Enquanto Matheus passa lá. Pode passar, Matheus. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa a religião, em suas meditações naturais, ela receberia o auxílio. Então tá bom, né? Mesmo a sua incapacidade de recepção mais intensa. Porque se não fosse assim, o povo desencarnaria muito novo, né? Muito novo. É muita coisa errada que as pessoas fazem, né? Que a gente faz. Mas se ficasse integralmente mergulhado na sombra da ignorância ou da maldade, não tinha colaboração, né? De ordem superior. E as suas forças físicas, vocês já viram que no mundo da criminalidade a pessoa morre muito jovem? Né? Muito jovem. Aí dá para entender, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas dá para entender, né? Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará consequências legítimas, tá? Justo isso aí, né? Então, um outro senhor chegou, né? Que estava com outro problema, né? O fígado estava alterado. Uma nuvem muito escura cobria grande parte do órgão. E estava desequilibrando. Pode passar, Matheus, eu estou indo mais rápido. E via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodênio e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Tem que saber o que o duodeno faz, o que o pâncreas faz, né? Assim, senão a gente não vai ter noção do que as espiritualidades estão falando para nós. Uma vez reclamaram com Emmanuel, que ele falava muito rebuscado, né? Eu falei, mas vocês têm que aprender, ué. Vocês têm que estudar. O Herculano Pires também. Ele escreve muito rebuscado. Ele falou assim, se vocês não querem entender isso, vocês não vão entender de espiritualidade, não. Então, a gente tem que ter essa intenção, essa vontade, né? Então, estava dando processos graves, né? Que afligir a mente e alterar a função do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Tá aí, né? As inquietações íntimas a gente fica desarmonizado, e o outro a gente fica enfermo. Então, aquela pessoa tinha um temperamento muito vivo, mas ele tinha valores positivos da personalidade humana. Então, estava atravessando experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as situações com invejável energia. Agora está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, experimenta choques de vulto dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe afiguravam preciosas e sagradas. Então, quando a gente coloca uma coisa muito preciosa, né, muito sagrado, tem que saber se aquilo está dentro da lei de Deus, dentro da lei das conformidades, né? Então, o problema dele, né, naquelas regiões, né, que alcançava o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Então, estava dando problema ali quando sai do estômago, né? O alimento é digerido no estômago. Então, quando ele vai para o intestino fino, delgado, é que ele começa a ser selecionado, né, para a potencialização do corpo. E ele estava tendo dificuldade justamente ali. Então, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente e alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidade. Então, ele está dizendo isso aí para o André Luiz. Então, a lição, né, isso aí nós já passamos, né? Pode passar, Matheus. Pode ir. O marido é parcamente remunerado, e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, ao fim de auxiliar na manutenção do lar, né? A prece, porém, não representa para este coração materno
tão somente um refúgio. A parte de consolações espontânea, então ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustenta no presente drama teológico. Então, quer dizer, cada um vai resolver a sua situação dentro das suas possibilidades. Agora, a pessoa que vive muito de festa, né, de muita coisa do social, como é que ele vai se harmonizar, né? Se é no lar que ele se harmoniza, né? Aderindo ao saco de líquido amniótico, sim, agora já é um caso de uma senhora que está grávida, tá? Então, aderindo ao saco do líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardecentas vagueando em várias direções. Gente, que coisa séria, né? Dentro do líquido amniótico tinha lá os miasmas, né? Não obstante a fé, apesar dos seus mais elevados sentimentos, ela não consegue furtar-se da tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Tem pessoas que adoram curtir tristezas, né? Para se sentir vítima, para se sentir coitadinho. Então, sabe, essas coisas tudo dão respostas para a gente. Há 6 dias permanece desalentada, aflita, dentro de algum tempo o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando, porém, os recursos precisos. Então, vamos em frente, vamos ver o que dá, né? A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro. Quer dizer, ela entra na faixa dele, ela está grávida, ela não pode fazer isso, mas ela entra, né? Então, essas vibrações são dissolventes, acumuladas, então são atraídas para a região orgânica em condições anormais, e por isso vemos-las congregadas com pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento daquele feto. Sabe, isso aí, infelizmente, na medicina atual não fala isso. Às vezes tem um médico ou outro que comenta, né? Você está tendo algum problema em casa, mas isso aqui tem que ser mais explicado para as pessoas, sabe? Os centros espíritas deviam ter um trabalho muito específico para gestante. Mas não é aquele negócio de dar roupinha. Gente, eu adoro dar roupinha para os outros, mas é dar mais coisas, é dar informações. Sabe? Isso aí tem que ser muito interessante, né? Então, não convém dilatar a colaboração magnética para retirar matéria tóxica de uma vez, lançada no excretor de urina. Será alijado facilmente dispensando a carga de outras operações. Eu penso que foi por isso que eles não deixaram eu dar o passe naquele feto. E poderia dispersar alguma coisa que não poderia ser dispersada, né? Agora é preciso socorrer a organização fetal, a alimentação da genitora, por força de circunstâncias que independem da sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa e projetou, né, nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer o oxigênio ao embrião. Eu tenho a impressão, sabe, gente, que esses espíritos que fazem esses trabalhos, nos centros espíritas ou não, assim, a intimidade orgânica para eles deve ser assim, um laboratório aberto, né, onde eles assim, têm um carinho muito grande, né? Então, depois ele vai ajudar, né, ao feto, né? E aí a coisa vai melhorando, né? Agora, esse aqui é muito interessante, isso me marcou muito, um caso de 10ª vez, sabe? É um senhor, né, com graves perturbações no baço, pode passar, com graves perturbações no baço, né? E lastimável, então exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquisição. Entretanto, poderemos apenas aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Gente, isso é sério. Esse homem tinha ido lá 10 vezes, tá? E era ajudado e voltava a fazer os mesmos erros. Sabe? Então, eles podiam só ajudar, mas não podiam tirar a carga. Ele tinha que se resolver. Então, a pessoa fala assim, nossa, fui no centro, tomei passo, não adiantou nada. Tem muito isso, né? Então, tem que explicar. Sabe, em palestras, em estudos, isso tem que ser passado para as pessoas, né? Então, ele acumulou, ele é muito rebelde, né? Então, a gente tem que, como ele diz, tem que amparar os que erram, não fortalecer os erros. Vamos lá? Pode passar, Mateus. Quando encontramos enfermos dessa condição,
nós salvamos dos fluidos deletérios em que se envolve por liberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprenda consigo mesmo, poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. É uma coisa nova, né? Então, ele era, né, apaixonado pelas discussões, aquela coisa, império do seu ponto de vista, tinha todo esse funcionamento. Pode passar, Mateus. E não se acautela contra o ato de encolarizar-se, desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia, tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e, desde há muitas semanas, buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão. Mas ele não quer saber disso. Ele só quer saber do passo para aliviar, para ir embora, né? Fica ali contando a hora que vai chegar a hora do passo. Então, já chega só na hora do passo mesmo. Então, é isso. O dirigente, ele tem que estar atento para essas pessoas que vão ao centro espírita, para conversar com eles. Sabe? Para conversar. E quando eu tenho um centro aqui que eu vou muito, eu sempre falo com eles, gente, não adianta você chegar na hora do passe, não. Não vai resolver teu problema, não. Né? Então, ele encolariza-se, né? Ele desperta a cólera, a mágoa de todos aqueles que estão com ele, né? Então, é um centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Ele vem, vai buscar as melhores, mas, a sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores, e mais tarde receberá de novo o socorro completo. E acompanhando o meu instrutor, de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse o coração. Então, gente, deu para ter uma ideia, né, do processo do passe, né, como é que é. É bem mais complicado do que a gente a gente entende, né? Então, não será um adeus, vai ser um até logo, né? O Alexandre vai... O que acontece? Eu vou explicar para vocês que eles tiveram uma reunião, o Alexandre marcou uma reunião com eles. Os colaboradores, inclusive André Luiz. O Alexandre estava indo pode ir passando, tá, Matheus? O Alexandre estaria indo, ou estava indo, né, para um curso, não sei o que queria fazer, num lugar diferente. Então, ele se ausentar do grupo. Né? Então, ele vai se despedir das pessoas. Né? Então, posso assegurar que o venerável orientador não nos esquecerá. Vai dirigir a esferas mais altas. Então, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser mais útil. E aí ele falou que o André não fica com esse egoísmo de reter a pessoa para você. Ele precisa fazer o trabalho dele, e nós vamos fazer o nosso trabalho. Muito interessante, eu gostei muito disso aí, porque às vezes a gente fica assim, né? Pois é, a Simone vai para Paris, vai ficar lá 2 anos. Como é que a gente fica sem a Simone, né? A gente tem a Cristina, a gente tem a Antonieta, a gente tem a Bela, tem o Matheus, né? Tem o Rodrigo, tem a Bárbara, tem um monte de gente. Deixa a Simone fazer o curso dela na Santa Paz de Deus, lá em Paris. Depois ela vai voltar mais enriquecida para nos ensinar. Não é assim? Isso aqui é essa lição, tá, gente? Às vezes um trabalhador tem que ausentar. Como Jesus falou, eu preciso que eu vá para que vocês cresçam. Muito legal. Pode passar, Matheus. Então, aquela observação acordou, né, a consciência do André e ficou mais equilibrado, e vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer. Pode, Matheus. Ao demais, falou, aí entra o Lises, né? Sabe aquele que ajudou o André Luiz lá no nosso live, fala muito nele, né? Falou, Lises, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado nos cursos diversos em que se apresenta chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Simone, eu estou quase entendendo este infinito. Por que nós somos 32 bilhões de seres e somos diferentes? Eu estou quase entendendo isso. Estou a um ponto de entender. E isso vai ser legal, que nós vamos fazer um seminário sobre isso. Oba!
É muito chique, muito chique. Eu vou até em Maceió também fazer isso. É muito chique esse negócio, sabe, gente? É extremamente maravilhoso. Eu estou estudando com um professor maravilhoso, é muito bom. Então, eu estou aprendendo com ele isso aí. Estou quase chegando a entender por que nós somos diferentes. Por que nós estamos juntos e misturados? Por que é essa coisa? Então, muitos aprendizes de Alexandre comentavam, eles alegremente virão visitá-lo essa noite, aí vai começar uma reunião, né, da despedida dele. Então, ele vai falar, quero apresentar as minhas despedidas em virtude da ausência temporária, pode passar, Mateus, que sou compelido por elevadas razões de serviço. Eles só vão se ausentar por isso. Tá? Ele vai dizer que conhece a pureza do coração que eles dedicam a ele, né? E não ignora a extensão do que consagra a vocês. Somos amigos na mesma empresa do bem, associados felizes na execução da vontade divina. Né? Então, ele vai dizer um monte de coisa, que são companheiros de luta construtiva, então pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, rápida, né? Se não guardássemos no âmbito da alma a luz do esclarecimento. Então, ele vai dizer que ele deve a muitos colaboradores, e muitos endereçam apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Então, isso aí é o trabalhador que, às vezes, vai está numa casa e ele precisa fazer um curso, isso que eu falei da Simone, né? E aí a gente tem que entender isso, ele precisa fazer o curso, né? Então, ele vai dizer que é um servo humilde, né? E não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar nas suas vidas. Gente, isso é absurdamente maravilhoso. Então, quer dizer, aquele que está indo não pode ocupar o lugar de Jesus em nós. Não é lindo isso? Então, eu estou indo, gente, eu vou indo. Mas vocês não podem querer que eu seja, que eu ocupe o lugar de Jesus em vocês. O lugar de Jesus, isso é muito lindo. Isso é sensacional. É muito difícil descobrir um amor sem jaça, e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos da nossa evolução, quase sempre incidimos ao velho erro da idolatria. Então, ele está dizendo, pode passar, mas ele não quer idolatria, ele quer só amizade, né? Então, temos cuidado, criado muitos deuses à parte, né? Essa coisa do Deus, ela é muito interessante, que o Campbell, aquele mitólogo, ele dizia isso, que o homem hoje está precisando desses deuses, porque isso fez parte do nosso passado histórico, está no inconsciente. Quando a gente cultuava o Deus, eu pegava lá um negócio assim, e era o Deus, né? Era uma estátua, era o Deus. E agora eu não tenho mais essa estátua, isso ainda está na minha cabeça, eu preciso dessa imagem. Então a gente cria uns deuses aí qualquer outra coisa que a gente cria, uma estatueta, sei lá, uma coisa qualquer. E eu crio aquilo como se fosse um Deus. Então ele fala que tem que acabar com isso. Na procura do conforto individual e fácil de problemas graves da nossa vida, raramente encontramos solução, e sim fuga, da qual nos valemos com todas as forças que somos capazes para adiar indefinidamente a ação indefinida está corrigindo o desgaste. Né? Então, vai ter por aí um dia que essa verdade vai ser restaurada em nós. Né? Então, por isso que ele falou que não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo. Isso aí acontece. A pessoa que estuda muito, eu penso que a Antonieta faz isso, né? Tem hora que ela tem que ficar sozinha. Todo mundo vai embora. Desaparece todo mundo. Aí você fica assim, nossa, foi todo mundo embora. Porque você precisa daquele momento. É o discípulo entregue a si mesmo. Isso eu vivo completamente. Quase todo dia eu vivo isso. Tem que ficar sozinho para que o discípulo, né, consiga, né? Pode passar. Então, ele tem que fazer isso para ele sozinho encaixar nas novas notas. Pode ir, Mateus. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. Então, à distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes em cada um de nós, guardados com divina herança no potencial do nosso mundo íntimo. Isso que eu estava falando para vocês. É essa infinitude que nós somos. O que é isso?
Como é que isso se desenvolve, né? Então, a proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima de realização que ele é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação do resgate individual. Então, estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito. Tem gente, às vezes no centro espírita, que tem pessoas que ficam dependendo dele para tudo. Eu posso comer uma sopa de inhame hoje? Eu posso fazer isso assim hoje? Fica totalmente dependente. E a pessoa que deixa essa dependência acontecer, nossa, ele pode estar criando um problema para aquele que ele está querendo ajudar. Então, nada de criar dependência. Eu tenho um amigo que ele é muito dependente. Nossa, toda hora, tudo que vai fazer, me pergunta. E aí, tem hora que eu não respondo. Às vezes eu fico 2, 3 dias sem responder. Ele fala comigo assim, o amigo não está me conversando comigo. Eu falo assim, eu estou com muito tempo de serviço, muita palestra, muito atarefado. Aí eu mando para ele, né, alguns links para ele estudar. Então, senão ele vai ficar dependente, eu vou ter que cuidar da vida dele. A vida dele é dele, não é minha. Né? Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Isso mesmo. Nessa ternura falsa é complicada. Então, vamos nos respeitar mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem da verdade, mas combatamos a idolatria. A gente pode querer bem um ou outro como Jesus nos amou, todavia, cooperemos contra a insuflação do excessivo, do exclusivismo destruidor. Então, no Espiritismo não tem isso. Endeusamentos, né? Fulano é melhor, fulano, não, nada. Eu detesto isso, gente. Quando começa a endeusar alguém aqui no movimento espírita, eu estou fora. Não gosto disso, acho que não precisa ser assim. A pessoa pode ter muito valor, mas ele mesmo tem que mostrar isso. Né? Que eu não posso substituir Jesus em você. Isso é grave, isso é muito sério. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmãos aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. Isso é sensacional também. O afeto, ele é um veludo que a gente tem na alma, sabe? A região de veludosa da alma é o afeto. Mas se eu ficar só ali no afeto, eu não vou fazer nada. O afeto tem que fazer as coisas dele, de que ele não puder me atender. Pronto, está eu sozinho de novo. Né? É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra que nos é mãe comum reclama filhos esclarecidos que colaboram na divina tarefa da redenção planetária. Então, você imagina, você tem aqui um manda-chuva e um monte de formiguinhas aqui em torno. O que vai acontecer com as formiguinhas? Não vai fazer nada. Então, o manda-chuva sai, pronto, as formigas ficam tudo perdidas. Então, não é esse o caso. Então, às vezes, tem centro espírita que tem lá, né, uma lá, que é o principal. Deixa eu até falar o nome do centro. O Centro da Neuzinha. Isso acontece muito, isso é um problema sério. Né? O Centro da Neuzinha, Centro da Simone. Vamos lá no Centro da Simone. Então, isso é coisa complicada, porque fica e cria endeusamento. Né? Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento e a vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso, eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Isso é de alto nível. Você conversa de quem sabe, né? Não faltam instrutores benevolentes e generosos. E, além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo, aquele vazio, né? Que dá depressão. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade. Lembra da saudade? Processo doloroso de saudade. Então, a saudade é um processo doloroso. Quando eu falei isso para vocês. Né? Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando experiências construtivas,
que nos convoca o esforço, a possibilidade maior. Devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Ei, Alexandre, como eu quero encontrar contigo, meu amigo. Eu sou fã do Alexandre, sem ser idólatra, né? Mas eu sou muito fã dele. Então, gente, aí está o trabalho, né? Espero que a gente cresça por ele, todos nós, né? Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês, é um livro extraordinário, né? Que a gente tem que ler bastante, tem que estudar bastante. Dentro vou explicar para vocês. Você tem um estudo dos hindus, tá? Os hindus fizeram um negócio maravilhoso. Eles soltaram no mundo um monte de possibilidades, né? E aí, quando chega no Espiritismo, que você já passou por Jesus, né? Quando você chega no Espiritismo, o que acontece? Ele vai explicando cada fio daquele que os hindus jogavam. E vai aumentando a capacidade de mais conhecimento. Daquilo que Jesus falou também. Então, esse é o Espiritismo. Agora, se eu quiser o Espiritismo só para a minha valorização pessoal, né, para achar que eu sou o máximo, vamos esquecer disso, porque nada disso vai resolver nada. Nós vamos sair daqui iludidos. Na bolha de ilusão. Aliás, os hindus falam muito de Maia, né? A deusa Maia, que ela pega a gente e segura a gente numa bolha de ilusão. Tem uma frase na física quântica, que ela é muito difícil de entender. Ela é muito emblemática. Dificílima, eu estou quase conseguindo entender, mas tem muita coisa que estudar ainda. Ela fala assim, a consciência cria... Não sei se vocês já ouviram falar isso aí. A consciência cria a realidade. Gente, isso é difícil de entender. Mas já estamos começando a tentar entender isso. Então, nós criamos a realidade que queremos. Se eu quero viver uma realidade de estrela, né? Eu vou viver a realidade de estrela, mesmo não sendo. Mas eu me sinto estrela, onde eu estiver. Se eu quero viver uma realidade de coitadinho, eu vou ser coitadinho, onde eu estiver. Então, a consciência cria o que ela quer para ela. Entendeu? Então, é aí que está o nosso trabalho. O que nós precisamos fazer? Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Sim. Não? Ninguém não falou nada. Fica ali quieta, postando a cabeça, cansada, com sono, né, Gilmar? Eu acho que tem alguém falando. Quem está falando? Não, acho que era impressão. Uhum. Então, gente, acho que terminamos o livro, né? O Matheus falou, mas o microfone dele estava fechado. Eu estava falando, mas eu estava nas minhas reflexões aqui, enquanto ele estava falando. O Matheus, cadê a Bela? Cadê a Bela? Ela não veio hoje. Então, a Bela, ela ficou com a irmãzinha dela hoje. Um abraço nela que eu mandei, tá? Pode deixar. Então, gente, olha só, aí está o estudo Missionários da Luz, aí está uma levada rápida, né, do estudo, mesmo que a gente demorou alguns meses, né, mas era um encontro só por semana, não por mês, né, era um encontro só por mês, então dispersa um pouco, né, o entendimento da obra toda. Mas, quem sabe a gente volta, né, fazer isso aí como um curso, uma coisa assim, para a gente aprender mais detalhes, né. Muito obrigado. Vocês têm gravado os programas anteriores? Temos todos gravados. Eu vou disponibilizar o link e a gente está com todos eles gravados. Ah, que maravilha! Eu te mandei minha playlist, não? Acho que eu te mandei, não? Mandou? Eu vou dar uma olhada. Lá tem Missionário. Vou procurar. Tem, né? Esse de hoje, amanhã já está nesse monte. Já está. Amanhã já tem. Então tá. Perfeito. Gente, muito obrigado, de coração. Amei, adorei. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe sempre, tá? Pelo carinho que você tem comigo. Nossa, impressionante o que você faz, tá? Eu fui num lugar um dia desse aqui, fazer uma palestra, alguém me perguntou assim, o que é GESG? GESG. Eu falei assim, por que você está aqui perguntando? Não, é porque, nossa, você faz tanta coisa com eles, eu falei assim, não, eles me ensinam. Eles são extremamente dinâmicos, né? São muito dinâmicos, muito.
Oi, tudo bom? Como é que ele chama? Olha, Marcos? olha o meu sobrinho, ó. É Guilherme. O Guilherme. Oi, Guilherme. Eu lembro do primeiro estudo que nós fizemos, ele era bebezinho, né? Tô aqui. Pressa, né? Mas aí, gente, então eles me perguntaram o que que era. Eu falei, é um pessoal extremamente dinâmico que te põe para trabalhar. Então, por isso eu gosto do Guilherme. Gente, Agradecer a você por tudo. Um beijo, Guaraci. Vamos fazer a prece final, Vou dar gente? pressa Vamos? agora, pra gente poder... Fábio, você pode fazer a prece final para a gente? Claro, claro. Primeiro, quero agradecer ao Guaraci por mais esse estudo excelente, maravilhoso, que agrega sempre para todos nós. E vamos nos conectar agora com a espiritualidade amiga, nosso querido Mestre Jesus. Agradecidos estamos por essa oportunidade de continuar aqui juntos, estudando, trocando informações, impressões sobre essa doutrina tão incrível, tão maravilhosa, que nos guia, que nos suporta, que nos ampara. Possamos continuar recebendo todas as bênçãos da espiritualidade para que tenhamos força e fé para continuarmos nossas jornadas, apesar das dificuldades, que sigamos contentes, alegres, gratos por tudo isso que temos a oportunidade de passar e que nos espera daqui para frente em nossas vidas. Que a espiritualidade possa nos amparar, que possamos ter uma boa semana, sairmos daqui mais leves e possamos levar essa leveza para todos aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos amigos, que cada um deles possa receber da espiritualidade os fluidos que ela sabe merecerem e precisarem nesse momento. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, um abraço para vocês. Todos durante a semana. Agora, sim, muito obrigado. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã às 10 horas, né, gente? Até amanhã às 10 horas, próximo Comissões estudo. Espíritas. A Simone falou comigo que ela gostou muito do que vai sair amanhã, né, Simone? Sim, Mediunidade com Jesus. É fantástico. Todos que são maravilhosos, mas esse não percam, viu? 10 horas, Mediunidade com Jesus toca muito a gente. É muito, muito bacana mesmo. Oi, Lívia, um abraço para você, filha. Oi, Guaraci. Oi, Simone. Oi, todo Olivia, mundo aí. tudo bem? Tudo jóia. Um abraço, eu vou Você sair tá com a gente. e ir lá para o outro centro, tá? Vou baixar no outro centro agora, gente. Beijo, gente. Tchau, Obrigado por tudo aí. Tia Simone, é gravação, tá? Ô, meu amor, muito obrigado.